Boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo nessa nossa 14ª live. E hoje nós temos a honra aqui de trazer três grandes educadores, militantes da área da educação. Nosso camarada Antônio Cláudio, né? Nosso Isso. Antônio Cláudio, da Rede Faetec, de Zé. Nosso camarada Alcimar Batista, que é um grande gestor aí, de uma instituição importantíssima, que é a Fundação Oswaldo Cruz, tem jogado um papel muito importante aí nessa disputa de narrativa, sobre a questão da pandemia do coronavírus. E o nosso camarada Daniel Ilesco, nosso militante aí da área da educação, e temos a honra também de dizer que é ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, Muito nos honra a live dessa noite, com esses três camaradas. Companheiros, eu gostaria já de convidar os que estão assistindo a nossa live para ir já compartilhando, a nossa live de hoje, que pretende ser bastante quente, bastante bacana. Daniel e demais camaradas, nós chegamos hoje à triste marca de mais de 90 mil mortes. Em 2.566.765 contágios de coronavírus, anunciados aí por esse consórcio de comunicação, que substituiu muito aí o governo Bolsonaro, que achou por bem suprimir as informações do povo, É uma informação que é tão necessária. Mas tem uma questão que a pandemia do coronavírus tornou mais clara ainda a falência do modelo de cidades desenvolvidas, Tornou, inclusive, a falência do modelo capitalista, Modelo capitalista que nunca gerou riqueza, nunca gerou cidades desenvolvidas, cidades inclusivas, as políticas sociais das elites que até então nos governaram também, essa narrativa caiu por terra, Bolsonaro, que a gente considera que é o anjo da morte, que não tem ministro da Saúde, que até hoje a pasta da educação, não tem um direcionamento claro, deixa claro qual é a diretriz desse governo. Acho importante uma questão que as eleições desse ano vai ser um momento muito importante para a gente debater o papel que as cidades têm na vida dos cidadãos. O planejamento das nossas cidades reflete a divisão de classe da nossa sociedade, onde a grande parte dos investimentos se massificam nas áreas já urbanizadas e habitadas pelos cidadãos de alta renda, enquanto grande parte da população mora nas periferias, morros e favelas das cidades. Nesse sentido, eu gostaria de fazer algumas considerações. Karl Marx foi um intelectual alemão considerado um dos fundadores da sociologia. Seus pensamentos influenciaram diversas áreas, como a filosofia, a economia, a história. Também teve grande participação como intelectual no revolucionário movimento operário, participando de organizações de luta, combatia o sistema capitalista e considerava que o socialismo era um modelo mais justo, uma forma de combater as injustiças sociais. Seu grande mérito foi de investigar e compreender o funcionamento da sociedade capitalista, além de transmitir as informações aos trabalhadores, tornando-os conscientes de seus direitos, envolvendo neles um espírito crítico. Paulo Freire, mentor da educação para a consciência, o mais célebre educador brasileiro, autor da Pedagogia do Oprimido, defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a ler o mundo, para poder transformá-lo. Já Darcy Ribeiro sempre acreditou que a educação é a melhor semente a ser plantada num país, pois ela cria raízes fortes para que uma nação se desenvolva de forma perene. Por conta dessa crença no poder transformador do conhecimento, Darcy arregaçou as mangas e realizou grandes feitos pela maioria dos níveis educacionais do país. Dentre suas realizações nesse campo, destacam-se a fundação da Universidade de Brasília, a criação no Estado do Rio de Janeiro, dos anos 80, dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, e sua atuação exemplar como senador da República, época em que concebeu a LBD, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, pautando as transformações importantes no nosso país. Diante disso, eu indago, camaradas,
Considerando que a palavra urbanismo surgiu após as transformações tecnológicas, econômicas e sociais que moldaram a estrutura das cidades no século XIX, antecessora mais próxima das cidades atuais, seria possível pensar uma concepção de cidade educadora que remeta ao entendimento de cidade como um território educativo, onde seus diferentes espaços, tempos e atores são compreendidos como agentes pedagógicos que podem, ao assumirem uma intencionalidade educativa, garantir a perenidade de um processo de formação dos indivíduos para além da escola, em diálogo com as diversas oportunidades de ensinar e aprender que a comunidade oferece. Eu queria, fazer essa provocação e abrir, um debate aqui da nossa live. Passar aqui para o nosso amigo Antônio, nosso professor da Rede FATEC, para poder fazer essas considerações, sobre o papel que as cidades desempenham na vida dos cidadãos, e na perspectiva de um desenvolvimento, como a educação, como uma perspectiva de desenvolvimento, na perspectiva da democratização desses espaços, Antônio. É isso que a gente traz aqui, esse menu tão vasto para a gente conversar a nossa live. Está fechado o seu microfone. Esqueci, fechei aqui para não atrapalhar, desculpa. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos e todas em casa, a todos aqui na mesa virtual, mas ao Paulo pelo convite, aos companheiros aqui presentes, ao Simário, Daniel, e o companheiro que está aí nos ajudando na organização do evento. Eu sou professor também da Rede Municipal do Rio de Janeiro, da SME, há uns quase 20 anos, professor de História, e sou professor do Instituto de Educação, que uma parcela grande da população não sabe, pertence à FATEC, já desde 97. E sou professor de Sociologia há mais de 21 anos. E aí, acho que é importante também, que tem a ver com essa sua fala, porque o Instituto de Educação, na verdade, era a Escola Normal da Corte, depois a Escola Normal do Distrito Federal, depois o Instituto de Educação, quando vai ali para Marise Barros, ali Praça da Bandeira, mais ou menos, é quando o Anísio Teixeira assume. E aí, quando você fala em Marx, em Freire, em Darcy, a gente também não pode esquecer de falar em Anísio Teixeira, que está completando esse ano 120 anos, e que vai fazer também esse vínculo, essa ligação com Darcy Ribeiro. Porque Anísio vai propor uma escola, uma educação que fosse pública, que fosse popular, que fosse para a população, para o povo como um todo, para a população pobre, que houvesse ampliação do número de alunos nessa inclusão. E aí propõe o movimento Escola Nova e depois vai ser instrutor público, que seria equivalente ao ministro da Educação. E aí depois vai ser combatido e tal. E vai para a Bahia e vai propor a Escola Parque, que é o modelo que Darcy Ribeiro se vincula para criar o projeto dos CIEPs. E anteriormente eles já vinham participar dos dois, Darcy e Anísio Teixeira, na criação da Universidade de Brasília, na UNB, Anísio também como reitor e Darcy também. E aí depois o Darcy resgata esse projeto, que é algo assim essencial. E quando a gente pensa uma cidade democrática, a gente não pode pensar uma população que, principalmente os mais jovens, os mais idosos também, as duas pontas, os mais jovens e uma população que vem envelhecendo, de políticas de uma cidade democrática que seja inclusiva pela educação. E essa educação ela não pode deixar de ser uma educação do ensino integral. E o modelo que Anísio propõe, que é um modelo que vem das escolas da educação nos países chamados de primeiro mundo, desenvolvidos, do norte, o norte e centrais, que só tem a educação integral. Não tem esse modelo que se tem aqui de uma educação em turnos. Então, se você não isso requer investimento e vontade política. E Darcy Ribeiro com Brizola, para vocês terem uma ideia, investiu, na época, o orçamento do governo Brizola
com o Darcy, foi de 40% em saúde e cultura, para você ver qual a importância que teve esse projeto. Então, para a cidade do Rio de Janeiro, né, a gente resgatando os 100 anos também, dos 140 anos do Instituto de Educação, também salientar esse processo, essa dinâmica, e buscar para a cidade do Rio de Janeiro uma cidade inclusiva que passa pela educação. E essa educação ela tem que ser uma educação que tem que ter investimento, que tem que ter a busca de valorização dos profissionais de educação, a valorização dos estudantes, dos alunos, das famílias, da incorporação das famílias nesse processo, das comunidades, né, de uma escola que seja aberta a todos, a participação, né, coletiva, né, e ampla, de maior inclusão social. E aí você impacta com essa educação, você investir na educação, que era o projeto do Brizola e do Darcy, uma educação inclusiva, né, com esse investimento, com vontade política, você tirar a criança da rua, você diminuir a forma de violência, que tem a ver com as condições sociais, que tem a ver com a desigualdade, né? Eu, com mais de 20 anos como professor da rede municipal e mais de 21 no Instituto, né, o contato que a gente tem com comunidades, com estudantes, com comunidades periféricas, com crianças e adolescentes e adultos que estão ali numa condição que poderem ser incluídos, essa educação ela é uma ferramenta transformadora e revolucionária, né? Quando você pensar que através dela você consegue com que o filho da classe trabalhadora, o filho do pobre, o filho da mulher trabalhadora, que possa deixá-la numa creche, numa pré-escola ou numa escola de ensino fundamental, é buscar conciliar essa experiência que eu também tenho, de uma escola, né, de formação profissional para o mundo do trabalho, para a cidadania, e também para a cidadania digital, uma cidadania ambiental, uma cidadania inclusiva, né? E a gente tem que buscar isso com um projeto amplo, né? Buscando as universidades, buscando a pesquisa, né? Para que haja essa inclusão social, né? Eu sou um exemplo disso. Eu posso dizer que eu fui aluno da rede municipal, sou professor da rede municipal, fui aluno do Estado e hoje sou professor da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é o instituto a qual está subordinado. E tenho como exemplo essa minha trajetória, né? Inclusive fui aluno de uma escola que pertencia a esse projeto do Darcy Ribeiro e do Brizola, que foi um CIEP que funcionou nos camarotes da escola de samba, ali no Sambódromo. Eu fui aluno ali de uma escola estadual, né? Depois fui estudante da UFRJ. Então eu trago isso como experiência, que eu sou filho de classe trabalhadora, eu sou filho de pai e mãe de famílias pobres. Então, e a educação me permitiu digamos, essa inclusão social, essa ascensão, digamos assim, né? De inclusão pelo conhecimento, pela escola, pelo saber. Então, eu quero, pelo meu exemplo também, levar isso para a população carioca, para as classes trabalhadoras e toda a população. Não sei se o tempo ainda me permite, em princípio tudo bom? Pode continuar mais um pouco, né? Então, a minha perspectiva é ter em mente esse ideário de Freire, de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro e Brizola, como um mote, um caminho a ser percorrido, né? E essa trajetória passa, né, por a gente ter esse processo coletivamente construído. É algo que tem que ser discutido, buscado, conciliado, harmonizado para se construir uma proposta, um programa, um projeto para que seja levado, né, para a sociedade carioca, para a sociedade do Rio de Janeiro, para se pensar que a violência ela é fruto de você não ter uma escola com dignidade, uma escola boa, uma escola com condições, né, de inclusão digital, de internet, de todos os processos que essa criança e esse adolescente tem que ter. Porque senão lá na ponta você vai ter a violência se essa criança não tiver esse processo de inclusão. É o trabalho, é a dignidade do trabalho, do emprego, da renda, que é através da formação, através da educação, através da escola. É o caminho, é a inclusão social pela educação, pela escola, e essa escola tem que ter, né, minimamente ou maximamente,
né, verbas, investimento. A gente teve a discussão do Fundeb agora, né, é importantíssimo, é crucial que se pense a educação como uma ferramenta transformadora, né? A arminha que se coloca por aí, a arminha nossa, ó, é uma caneta, ele usa caneta Bic. Só queria lembrar ele que o Jânio Quadros usou a Bic para assinar a renúncia, tá? Só para lembrar o nosso presidente lá, o presidente eleito lá, só para lembrar ele, né? Então, a nossa arma é essa aqui, ó, essa que é revolucionária. Permite a você mudar a sua condição. Isso é também revolucionário, porque inclui, transforma, isso revoluciona. É isso que a gente deseja, é isso que a gente quer, por isso que a gente está aqui conversando e debatendo, e coloco aqui minhas propostas, assim, entre aspas, né? Minhas ideias iniciais para o debate. Obrigado, Paulo. Obrigado aí aos companheiros e companheiras. Tudo bem, Antônio. Antes de passar aqui para o Daniel, eu vou pedir aí aos nossos internautas, aos nossos espectadores, né? Eu acho uma categoria que a gente vai precisar definir, entendeu, Daniel? Quem nos acompanha aqui na rede, né? Como é que a gente chama mesmo, né? Espectadores, né? Mas, então, Daniel, como é que você está vendo aí essas coisas que o Antônio levantou? Quais são as suas opiniões, mesmo? Queria te ouvir aí, né? Boa tarde, gente. Vou eu agora, Paulinho? O Alcimar quer falar antes? Não, a gente tinha falado uma ordem, mas eu vou então, tá? Daniel. Primeiro, quero dar boa noite a todo mundo, né? Agradecer muito aí o convite ao Paulinho, dar boa noite ao Antônio, que a gente já conhece de muito tempo aí das lutas, ao Alcimar também, e agradecer aí ao Zé Roberto, Zero, da comunicação da CTB aí, o suporte. Gente, dar boa noite a todo mundo, né? A CTB, inclusive, que é uma central, uma entidade importante aí, merece nosso reconhecimento em muitas frentes de batalha, especialmente, Paulinho, quero registrar aqui a importância que a CTB tem tido no debate em relação à SEDAI, né, o ataque que se faz à SEDAI, a questão do saneamento, a importância da CTB, e não só, né, no tema da educação também, né, pelo qual a gente também aqui constrói a CTB Educação em Petrópolis, e eu quero também contribuir aí às reflexões que o Antônio fez, e deixar caminho, né, para o Alcimar também, para a gente discutir, educação, desenvolvimento e cidades democráticas, né, Paulinho? O tema aí do debate que a gente espalhou. E eu acho muito importante, o Antônio já falou disso, eu quero dar muita ênfase à questão da aprovação do Fundeb. Essa foi uma batalha muito importante que a sociedade brasileira venceu, né, que o parlamento brasileiro travou uma grande batalha e a educação venceu, conseguiu fazer com que lá dentro ecoasse a pressão da educação, a importância que tem, né, a educação pública para a vida do país, das pessoas, que é algo que a pandemia faz, eu acho, acirrar mais, né, essas dificuldades enormes que todo mundo está vivendo na pandemia, em especial em relação à saúde e à renda, ao emprego, né, que são as dimensões mais perceptíveis e mais imediatas, né, dessa crise social, sanitária, econômica que a gente está vivendo, reforçadas pelo desgoverno do país, né, e de algumas das cidades e dos estados brasileiros também, mas essa falta de comando, de liderança do país para ajudar as pessoas a se enfrentar nessa situação difícil e que deixa o Brasil sem Ministério da Educação, aí muda ministro, aí não tem uma política nacional, mesmo com o ministro, não tem uma política nacional que oriente as escolas, as redes, os sistemas de educação, as secretarias, que ajude a pensar soluções, que ampare os professores e demais profissionais da educação, os estudantes. E é surpreendente que num cenário tão difícil, em que tanto desmonte e sabotagem tem sido feita com o nosso país, a gente consiga uma vitória como a do Fundeb, né? Você vê a importância em 2019, é um ano em que a gente busca contribuir tocar corações e mentes, com a consciência das pessoas, se mobilizar para não deixar o Brasil caminhar por caminhos, né, mais difíceis. E aí, em 2019, que foi um ano muito difícil de trabalhar a mobilização das pessoas, de certa apatia, né, diante de tantos absurdos no país, e o maio de 2019 foi um mês que a educação levou o povo à rua, para reagir ali a cortes, né, a cortes do Fundeb, inclusive, e a cortes nas redes federais de ensino. E agora a gente consegue essa vitória em 2020, nesse ano tão difícil para a história do mundo e do Brasil também,
e nessa resistência é capaz de vencer, tornando o Fundeb uma política permanente na legislação brasileira e com um financiamento crescente. Então, não foi só que a gente conseguiu impedir o fim do Fundeb, mas a gente conseguiu ampliar o financiamento de 10% da arrecadação no país e dos estados e municípios para agora crescente até 20% em 2026, né? Eu não sei se houve mudança na aprovação final, agora ainda vai para essas fases aí de sanção e tudo mais, mas uma vitória muito grande que amplia, devolve uma perspectiva que o Brasil tinha perdido nos últimos anos, que é a do aumento do financiamento da educação. Eu quero contrastar, por fim, só para fechar essa introdução, camaradas e companheiros e demais amigos, com a contradição entre a conquista do pré-sal para a educação, os 10% do PIB, a aprovação de um PNE, que dava muita esperança de investimento na educação, em 2014, por aí, e a emenda constitucional 95, a PEC do teto de gastos, a PEC da morte, como alguns chamavam, né, entre eles a CTB, que também acusavam ali um desmonte, não só da educação, mas da saúde pública e de outras, né, das equipes, das carreiras dos funcionários públicos de todas as áreas e da impossibilidade de fazer concursos públicos e por aí vai, né? Então, como que nesse cenário a gente consegue agora o Fundeb, que é um alento, uma esperança e que também não é uma luta 100% ganha, é preciso fazer com que seja executado, com que não seja contingenciado, né? Porque aí, entrando aqui, pessoal, no momento que a gente vive, a pandemia, ela ainda gera muitas dúvidas, né? Especialmente no Brasil, em que há esse desgoverno, sobre quais as condições que a gente vai ter para enfrentar, para produzir uma nova normalidade, com segurança, com a vida em primeiro lugar, com a saúde garantida e, por fim, com o direito à educação garantido. Porque o direito à educação é muito caro e a gente tem pensado várias formas também de tentar garantir esse direito à população, com todas as desigualdades que marcam já a educação brasileira e que estão acirradas. A questão do acesso à internet se colocou como uma questão central para tudo que se possa pensar agora, né, em educação, em direitos também, embora a gente acompanhe, né, claro, essa posição que o Conselho Nacional de Educação mesmo já debateu e que várias entidades educacionais, sindicais, acadêmicas têm defendido, de manter firme esse alerta contra uma perspectiva de educação à distância precária, precarizante, mercantilista, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente tem de se desafiar a encontrar as soluções, né? Então, existem dificuldades que são múltiplas. Eu quero só, assim, que todo mundo que está nos escutando pense na seguinte questão, quando a gente fala em dificuldade, né? Eu vou dar aqui rapidamente o meu testemunho de professor em regime precário, porque eu trabalho aqui na rede pública em Petrópolis, onde não há concurso desde 2015, eu me formei após, então em regime de contrato. Para minha sorte, porque a maior parte dos meus pares que estão em regime de contrato estão na chuva, a prefeitura não tem qualquer política de auxílio para trabalhadores que dependem diretamente do pagamento da prefeitura. Esse é um espaço em que eu quero aproveitar para denunciar essa condição, Paulinho, em favor dos meus colegas professores aqui em Petrópolis. É um absurdo que não haja esse tipo de política pública, nem de apoio à população como um todo e nem de apoio aos trabalhadores contratados da prefeitura, que estão totalmente largados, sem direito nenhum, né? E muitos deles, inclusive, abandonando a profissão, abandonando o magistério. Isso é um absurdo. A gente precisa defender a nossa categoria e defender a educação, esses professores e professoras e demais trabalhadores, né, em regime de contrato na educação. Por acaso, eu estou também com... por acaso não, né? Mas para minha sorte, eu também trabalho em outros projetos, que é o que também me garante, né, em educação popular, em alfabetização de idosos, em educação de jovens e adultos, em reforço escolar. E por essa prática, eu percebo as dificuldades que muitos dos amigos concursados devem estar tendo com as redes que estão promovendo diferentes esforços para manter atividades, algumas tentando, na marra, substituir os dias letivos por essas atividades, e outras com posições mais responsáveis, tentando, né, enfrentar esse momento sem subestimar a importância da aula presencial, sem querer uma substituição forçosa, né, de uma coisa pela outra, mas tentando se comunicar. E a dificuldade que se tem do acesso à internet, famílias que têm um único computador
ou às vezes até um celular e não tem, às vezes, Wi-Fi, só tem internet de dados. Como que isso, na prática, dificulta, né, a questão da educação? E a gente, não é, Paulinho? Não só a retomada da educação, mas na esteira de uma retomada das cidades, do comércio, de atividades, até de academias, de ambientes fechados. No entanto, apesar de uma taxa de ocupação de leitos em um lugar ou outro poder estar relativamente baixa, o número de mortes aumenta, então é uma situação muito difícil de se ter, inclusive, previsibilidade, e eu entendo que a educação deve estar muito atenta e para não ser levada a reboque, né, para conseguir... Eu vejo sindicatos da educação privada se posicionando em relação a isso, a garantir a saúde dos alunos e da comunidade escolar e também os direitos, né, dos profissionais de educação, né, enfim. Então, fechando aqui, Paulinho, acho que é um momento de muito desafio, né, da gente pensar como que a gente consegue enfrentar tanto desmonte, por um lado, e tantas tentativas assim de mercantilização, de precarização da educação nesse momento de fragilidade, e, ao mesmo tempo, manter a esperança, manter o vínculo, né, entre professores e a comunidade escolar, essa vitória do Fundeb que amplia as nossas condições de resistir em defesa de uma educação pública de qualidade. Então, passo aí a palavra para dar seguimento ao nosso debate e agradecer muito aí pelo espaço e pela CTB estar escolhendo esse tema da educação, né, para a gente conversar e ajudar também a clarear um pouquinho o nosso caminho. Obrigado. Alcimar, Daniel deixou a bola quicando para você, né? Eu acho importante, né, a opinião do Alcimar. O Alcimar está numa escola aí, né, num grande centro de pensamento, né, contemporâneo, que é a Fiocruz, né? Está revolucionando a ciência e está, e que está, para nós, né, está assim, nessa batalha para fazer vencer a argumentação que a ciência tem nos apresentado, né? Tem trazido para nós, né, vasto conhecimento sobre essa matéria que está em pauta, né, dessa questão que você levanta, Daniel, né, da pandemia, mas você passou a bola para o Alcimar, está quicando. Alcimar, né, dá contigo a palavra, meu amigo. Boa noite, Paulinho. Obrigado aí à CTB pelo convite de participar dessa conversa, desse bate-papo. Um prazer enorme poder compartilhar e aprender aqui com vocês. Professor Antônio, prazer também estar aqui e compartilhar aqui com vocês. Daniel, te ouvir também, muito bom, muito prazeroso e uma alegria imensa a gente poder compartilhar esses momentos com outros que estão nos assistindo. Aí, Paulinho, se é internauta, se é telespectador, a gente, nesses tempos de pandemia, de isolamento, distanciamento social, nós estamos aprendendo a conviver, né, e a viver com esse tipo de situação. A questão da educação em particular, eu lembro um pouco de um dos debates em que o saudoso Leonel Brizola participou e o FHC perguntou para ele sobre os gastos que seriam da construção dos brizolões e de outros projetos na área da educação. E o Brizola, né, sabiamente respondeu, olha, melhor investir agora do que daqui a 20 anos a gente ter que construir presídios. Essa é clássica, né, conhecida por todos, essa fala do Brizola. E eu fico pensando um pouco nos dias de hoje. Nos dias de hoje, os momentos que a gente está vivendo e a população mais carente, mais vulnerável, está passando por conta da pandemia e por conta da falta de investimento dos governos,
da esfera federal, estadual, municipal, haja vista que foi identificado que até 2019, ou seja, nos últimos 3 anos, em dezembro de 2019, que a prefeitura deixou de investir 2 bilhões de reais na área de saúde, sim, mas um abandono total que a gente identifica em relação à população da nossa cidade. Isso para citar um exemplo. No quesito da educação, e aí voltando ao que eu estava falando nos dias de hoje, o que teria dito o Brizola em relação aos dias de hoje? Vamos comprar, vamos dar acesso à população mais carente, mais vulnerável, acesso à internet, vamos comprar tablet para todo mundo, para toda a população, para que tenha em suas casas, tenha em seus lares o acesso fácil, tenham condições de estudar. Apenas um exemplo de alguém que pensa em termos de investimento, alguém que se preocupa de fato, ou que se preocupou de fato com a população. O Daniel falou, e o professor Antônio também citou o Fundeb. É um destaque importante porque uma das últimas conquistas nossas, mais recentes, vamos dizer assim, em relação ao investimento, e principalmente na educação básica, que é para onde vai esse recurso. Então, é importante destacar isso. Eu tenho dito que esse investimento é um investimento do presente, pensando no futuro do nosso país. Então, investir nas crianças no dia de hoje é investir no nosso futuro, no futuro do nosso país. Então, essa conquista foi importante, vale destacar, uma conquista da mobilização dos educadores, mobilização de toda a sociedade, mobilização dos estudantes. Eu estava lendo que houve, no dia da votação, uma chuva, um temporal, uma tempestade, uma avalanche de e-mails, de mensagens para o Congresso Nacional, para os deputados, e foi assim, uma surra no governo, nesse governo que está aí. Foi uma surra, porque ele teve 7 votos, me parece, na primeira sessão, e na segunda 6 votos apenas, votando junto com o governo. E pior que isso, depois ele faz uma live para querer faturar em cima dessa vitória da população, essa vitória do movimento, enfim. Então, esse destaque eu acho importante, considero importante, para dizer até e para pensar de que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, e a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar nisso, de que a mobilização, o movimento social, os sindicatos, as ações que a gente se envolve para que elas de fato aconteçam, para que beneficiem a população, para que atendam às necessidades da população mais carente, mais vulnerável, a gente se unindo, a gente lutando, a gente vai conseguir conquistar. É difícil, é árduo, mas a gente consegue sim a partir dessas mobilizações. A educação, ela precisa ser mais inclusiva. E quando a gente fala de inclusiva, a gente vai lembrar sim também das questões de falta de internet para as camadas mais vulneráveis, para a população, para as pessoas com maior necessidade. Há residências, por exemplo, a maioria delas, de que um celular, ou o melhor celular, é para a família inteira. Às vezes, 4, 3 pessoas na família que usam um celular do outro, o aparelho do outro, e que é o melhorzinho que tem. Isso sem falar, por exemplo, no cômodo, de onde a pessoa vai poder se acomodar para, quem sabe, assistir uma aula. Então, essas preocupações, e aí a gente vai falar ou pensar nessa inclusão que, de fato, não existe. Então, por falar em inclusão também, a gente precisa considerar, em relação à educação, as pessoas portadoras de deficiência.
Nós, por exemplo, não podíamos pensar em considerar disciplinas, por exemplo, de Libras. Há pessoas com deficiência auditiva que participam, que estudam e que não têm, às vezes, contato ou não têm essa condição de se relacionar com os amigos da escola, porque simplesmente eles não têm um mínimo uma noção mínima da linguagem de sinais. Então, eu estou pontuando algumas coisinhas, pincelando, na verdade, porque quando a gente vai pensar na educação, e aí a educação inclusiva, dentro dessa, que ela é muito ampla, a gente precisa considerar também esses detalhes. Então, a minha fala é mais nesse sentido, dizer que a pandemia também registra e ela mostra duas coisas, dois fatores assim muito que a gente pode destacar. O primeiro é que já vimos pela imprensa, né, de que os ricos ficaram mais ricos com a pandemia, ou no período da pandemia. E os pobres, os vulneráveis, muito mais ainda, muito mais necessitados do apoio, do suporte do governo, dos governantes, da camada política, mas que a gente também percebe que, nesse momento, os governantes, a esfera política, todos eles se afastam, se distanciam da população mais carente, mais necessitada. O que tem acontecido em termos de contribuição, colaboração, atendimento a essa população, tem muito dos movimentos sociais, dos projetos sociais, de instituições públicas, como a própria Fiocruz, as universidades públicas. Aliás, para destacar também, já que foi falado em relação a... Você mesmo na apresentação falou da Fundação Oswaldo Cruz, e aí destacar de que desde quando nós tivemos o início da pandemia, a entrega das instituições públicas, e aí não só da Fundação Oswaldo Cruz, mas das universidades, o FRJ, a UF, enfim, o ERJ, todas elas fizeram entregas para a população, que é o papel desses órgãos públicos, e que pese a falta de investimento, o pouco investimento que os governantes têm feito nessas instituições, além das perseguições que elas têm sofrido. Então, eu faço a minha saudação a todos vocês e, mais uma vez, agradecendo por estar aqui nessa companhia maravilhosa de vocês. Valeu, Alcimar. Quero dar um salve aí para a galera que está nos acompanhando aí, ó. Tem uma boa galera mandando mensagem e vou pedir a eles aí que continuem compartilhando. Então, camaradas, esse ano nós temos eleições, né? E a gente está num momento aqui que ninguém vai pedir voto. Mas a gente não pode deixar de considerar que as eleições têm uma importância muito grande, né, na vida da gente. É um momento para a gente discutir muita coisa. Agora, é importante também ressaltar que muitas vezes essas pautas de interesse, né, do povo, de interesse da sociedade, né, de interesse de uma cidade, fica muito distante do povo. Fica muito distante do povo. Normalmente o executivo, né, toca de qualquer maneira, né, e às vezes as decisões nem sempre são aquelas que melhor vão incluir, né, o povo, né. Então eu quero aqui fazer uma pergunta aos três, e aí eu vou começar, né, pelo Daniel, né, que foi o segundo no bloco anterior. Entendeu, Daniel? Então, qual deve ser mesmo o papel dos vereadores numa Câmara de Vereadores face à necessidade da transformação das cidades para um projeto inclusivo e emancipacionista? Acho que é um debate que a gente precisaria fazer aqui por conta da necessidade do parlamento se aproximar do povo e com o povo discutir a real necessidade, né, das cidades. Eu acho que esse papel do parlamento, ele às vezes fica muito em segundo plano na vida da gente, né? E é lá, nas casas legislativas, que se debate as leis
que vão ser orientadoras para o executivo tocar, né? Não ao contrário, né? As leis têm que ser feitas no parlamento. Então, Daniel, como é que você vê isso? Então, pessoal, primeiro a gente tem que botar um pressuposto, que é um objetivo à nossa frente, né? Que é uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada, crítica, democrática, né? Esse é um projeto que faz parte de um projeto de país e que precisa ser defendido em cada cidade, na verdade, em cada escola, em cada centro de educação infantil, em cada universidade, né? E é importante ter em mente, então, esse projeto, que é um projeto que tem o compromisso, a gente viu nas ruas, de grande parte da população brasileira e principalmente das entidades, né, que representam as categorias de trabalhadores da educação, até os estudantes, e por aí vai. Essa educação que, durante uma boa parte até da última década, norteou, inclusive, as políticas públicas de educação. Nesse momento, Paulinho, eu vejo que as cidades elas devem discutir algumas questões bem concretas, bem importantes na educação, né? E que esse ambiente de pré-campanha, inclusive, favorece e é precioso. As ideias elas precisam ser defendidas, divulgadas, né? A legislação permite isso e é preciso fazer o bom uso disso em favor das ideias que a gente defende, das justas causas pelas quais a gente luta, né? E eu entendo que existem algumas questões. Por exemplo, um debate que não é novo e que nesse momento se torna necessário é a lei de responsabilidade educacional. É que as casas legislativas aprovem, no âmbito da legislação do município, ao inverso da lei de responsabilidade fiscal e desse discurso de que, por conta da crise, você precisa fechar a escola, que é o que está acontecendo em Petrópolis e muitas cidades, o que aconteceu, né, nos últimos anos, fechar escolas, fechar creches, cortar salários, cortar direitos, né? Essa receita é o contrário disso, é você entender, e a gente está falando de lugares em que isso acontece, por exemplo, no governo do Maranhão, lá do Flávio Dino, que se tornou referência em muitos aspectos, agora, inclusive, no enfrentamento da pandemia, mas na educação. E aí eu lembro de uma entrevista, pessoal, que me marcou muito, em que o Valor Econômico entrevistava o Flávio Dino e falava assim, ora, mas em plena crise, como é que você pode construir tanta escola, pagar R$6.000 de salário para o professor? Isso sem os gatilhos de mestrado, doutorado, anos de trabalho, né? Então, se pagar tão bem os profissionais da educação, em todos os níveis e tudo mais. Ele falou, você já deu a resposta na pergunta. E o jornalista, mas como assim? Você não falou que estamos em crise? Se não estamos em crise, eu preciso investir em educação. Porque se eu invisto em educação, eu tenho vários ganhos derivados disso. Para começar, construção civil, eu construo escola, eu reformo escola, depois a questão da costura, do têxtil, do uniforme escolar, depois material didático, lápis, caneta. Então eu estou incentivando várias cadeias produtivas aqui do meu estado, da economia local das cidades e por aí vai, até chegar no ponto de que eu também estou preparando para a minha cidade, para o meu estado, uma população com mais capacidade de produzir valor agregado, de se formar com qualidade. Estou aumentando aqui a capacidade do meu povo de reagir a essa crise e as que vêm pela frente. Então, isso é um modelo de política pública, de projeto de educação, que não só deve ser levado a cabo no país, mas em cada cidade, em cada estado, e no caso que as nossas cidades devem implementar, que entenda, como o Alcimar falou no final, né, o Antônio, todo mundo reivindicou o Brizola, né, aqui nessa live também, que essa coisa não é gasto, isso é investimento. Eu estou investindo em educação, cada real investido em educação, tem inúmeros estudos, são muitos reais economizados em várias esferas, desde o combate à corrupção até a prevenção às drogas, até a questão da violência e a própria questão da saúde. Então, a educação ela é esse fator de desenvolvimento, de inclusão, como também vocês reforçaram, né, de desenvolvimento em todos os aspectos, civilizacional, né, e também econômica, formação do trabalho, capacitação do nosso país, pesquisa, inovação, né? Então, pessoal, só reforçando aqui, né, o Paulinho já deu o sinal aí dele. Só reforçando aqui, Paulinho, por fim, esse último minuto. Eu acho que no âmbito das cidades, a gente precisa primeiro ser capaz de defender, isso é uma grande disputa pública das cidades, o investimento em educação. Porque disso decorre a valorização da carreira, e isso é a engrenagem central,
Os profissionais da educação em todos os níveis, inspetores, auxiliares, pessoal de cozinha, secretários acadêmicos, orientadores pedagógicos, professoras e professores, educadores, né? Isso precisa estar valorizado e precisa de financiamento, não tem mágica, né? Carreira, direitos, e a perspectiva de formação continuada, investir na equipe de educação, isso se dá no âmbito das cidades, a educação na ponta, sem contar os aspectos de inovação pedagógica, debate sobre os conteúdos curriculares. A gente que é da educação, quando debate a política, tem que lutar pelos fatores estruturais, mas precisa lutar por uma educação viva, crítica, que pedagogicamente também se reinventa e enfrenta o momento desafiador que o mundo vive, que o Brasil vive, né? Então, e o acesso, que em cada bairro se possa ter uma creche, é impossível? Não, não é. É uma escolha que as cidades farão e que tem a ver com as eleições, porque nas eleições essas ideias vão se chocar e a população tem muitos motivos para defender a educação pública, o investimento em educação, a educação como uma prioridade para o direito da população, das comunidades, né, das pessoas que mais precisam. Então, passando a palavra aí, Paulinho. Alcimar, para você aí, deve ser aí o papel dos vereadores, ser aquele papel que o vereador vai lá entregar cesta básica, né, como tem alguns, ou é de realmente debater, né, os grandes problemas da cidade e propor, né, no parlamento as soluções, né, para uma cidade, né, democrática, uma cidade inclusiva, né, e é isso. E aí, Alcimar? Daniel, excelente a sua fala, maravilhosa, e esse período, esse momento, aliás, não só este, mas em períodos de eleição, processo eleitoral, infelizmente, a gente começa a viver e a perceber justamente as moedas de troca. Foi criada uma cultura junto à população, enfim, de que aquele candidato ou aquela candidata precisa ter uma moeda de troca. Quando a gente começar a pensar e começar a ter a consciência da parte da população e de todos nós de que a nossa moeda de troca com o parlamento, com os candidatos, com aqueles que já estão lá, a nossa moeda de troca, ela deve ser aquela de exigir que cada um cumpra o papel para qual foi eleito ou eleita. No caso do vereador, nós sabemos que ele tem o papel de fiscalizar o Poder Executivo, de cobrar do Poder Executivo e de se aproximar da sociedade para que possa identificar as necessidades da sociedade. No caso, estamos falando aqui do nosso município do Rio de Janeiro. Então, para mim, é uma condição importantíssima de que a população ela saiba disso, ou seja, daquilo que ela pode considerar moeda de troca junto àquele candidato ou àquela candidata em que ele pretende votar ou que tenha votado. Ou seja, de cobrar dessas figuras políticas que já estão lá ou que estão querendo ficar lá ou chegar lá, cobrar justamente esse papel, que esse papel seja cumprido. E da parte de quem está lá, no poder público, que ele ou que ela cumpra de fato com essas diretrizes de um parlamentar. Então, para chegar nesse ponto, de fato, a gente precisa estar mais próximo no momento em que a pessoa é eleita, ou pelo menos que ela esteja pretendendo ser eleita, de que ela se aproxime das necessidades minimamente do município, que identifique isso, que identifique as necessidades e que, de fato, consiga tornar menos
menos sofrível, menos problemático as formas de que as cidades tenham condições melhores, ou deem condições melhores para a população. E aí a gente fala disso em todos os aspectos, para a saúde, para a educação, para o lazer. E aí a gente tem que considerar esses aspectos justamente para que a população seja, ou tenha, pelo menos, uma vivência melhor no seu dia a dia. Então, eu acredito que esse é o caminho para que a população esqueça a cultura, não toda a população, mas, obviamente, um ou outro grupo, esqueça a cultura de receber algo, o churrasco do futebol, ou seja, qualquer outra situação, ou, enfim, alguma outra coisa que seja moeda de troca, mas que a moeda de troca seja, de fato, exigir das pessoas, dos políticos, que eles cumpram as suas atribuições para as quais foram eleitos. E rapidamente eu passo aqui para o Antônio. Oi. Lembrando que o projeto foi para o Senado, o projeto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e para ser provavelmente posto em votação, e o relator do projeto no Senado parece que vai manter o texto que veio da Câmara da relatora, a professora Dorinha, que foi um projeto, né, com um consenso com várias entidades de representação, com os profissionais de educação, os trabalhadores. E esse Fundeb também é importante destacar que ele tem 5% dele está sendo proposto que seja destinado à educação infantil. E quando a gente pensa numa cidade que seja inclusiva, emancipacionista, ou que tenha um processo de inclusão, ele passa também pela mulher trabalhadora. Então, falo também para você, mulher trabalhadora, para os trabalhadores em geral, né, para as pessoas com uma renda menor, porque tem uma necessidade maior, porque não tem condições de colocar o filho numa creche, numa pré-escola. Tal. Então, se esses 5% do Fundeb, né, destinados à educação infantil, pode ser uma possibilidade, né, de ampliação do número de vagas. Eu, pela minha experiência também na Secretaria Municipal de Educação, e como cidadão também, né, a gente vê que há uma carência enorme de vagas nas creches. E isso é muito preocupante, porque muitas vezes impossibilita a mulher trabalhadora a estar no mercado de trabalho. Também é importante destacar o custo aluno-qualidade, que é um valor que cada aluno, na verdade, um investimento, né, não chamaria nem de custo, apesar do nome. E fiz uma pesquisa na página do IBGE, para a gente ter uma ideia, assim, como que os números que a gente possa pensar para o que a gente pretende para apresentar e identificar e pensar a sociedade e a cidade do Rio de Janeiro. De 2005 a 2018, nesses dados do IBGE, nós tivemos uma diminuição de 30 mil vagas na pré-escola. 30 mil vagas. Então, se você tiver pelo menos 30 mil mães, uma mãe pode ter mais de um filho, tal, mas dizer que, por essa faixa, de diminuição de creche em 13 anos. Se você pega na educação fundamental, tivemos uma diminuição de 110 mil vagas. Então, somando a pré-escola com o ensino fundamental, foram menos 140 mil vagas para as mulheres, principalmente, né, para as famílias, para os avós, enfim, sem condições de ter um filho estudando numa escola pública, numa creche, numa pré-escola. Lembrando que também, segundo esses dados, 31% da população, essa população do Rio de Janeiro, né, que tem 37% ocupados, né, dão 2,5 milhões, ganhando 4,2 salários mínimos, 31% da população ganha menos de meio salário mínimo. Então, você, mulher trabalhadora, você trabalhador, você, né, que mora na cidade do Rio de Janeiro,
imaginar que nesses últimos 13 anos a gente teve a diminuição de 140 mil vagas e uma população com 1/3 dela ganhando meio salário mínimo. O que a gente pode imaginar? E as condições de violência, de insegurança, né, e a participação do Estado, e a gente pensar também em políticas de segurança também que possam ser implementadas pelo município, não é armar a guarda municipal, é dar escola para o filho do trabalhador, o filho da trabalhadora, é dar condições dele possa ter inclusão pela educação. Então, isso aqui é só um exemplo que a gente possa ter dessa realidade que a gente tem que buscar transformá-la e a gente, enquanto educador, né, se propõe a fazer, se propõe a pensar essas mudanças, porque você gerando, né, tiver um maior número de vagas, uma melhoria das condições de escolas, uma ampliação do número de escolas e de vagas, né? Só pegando o exemplo do Brizola, ele construiu 6.500 escolas, 500 CIEPs e 6.000 escolas no Rio Grande do Sul, as chamadas brizoletas, e aqui foram chamados de brizolões os CIEPs. E aí, por conta disso, essa inclusão social, né, levou a que as classes dominantes combatessem o projeto do Brizola. Inclusive, ainda hoje, parte do senso comum de culpar a violência por essa de condição de que o Brizola não tinha pé na porta dos trabalhadores e das comunidades, o que é uma mentira. Se você investe 40% do seu orçamento em educação e cultura e cria um projeto com Oscar Niemeyer aqui desenhando, com Darcy Ribeiro, um dos maiores intelectuais brasileiros, como Glauber Rocha chamava de o gênio da raça, e Leonel Brizola, um dos maiores políticos da história desse país. E aí a gente tem a destruição do projeto CIEPS, né, pela oposição e pelas classes dominantes, né? E, como diria Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? E a gente tem que combater esse projeto de destruição da educação brasileira, né? E no Rio de Janeiro, com a criação de escolas. E o Daniel falou também do Flávio Dino, ele já tem construído reformado e construído 1.000 escolas. Para chegar no Brizola ainda faltam 5.500, para vocês terem uma ideia do que foi, né, essa potência, né, pela educação, ele também vindo de classes pobres, pela educação buscar a transformação social. E o que a gente precisa para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não tem outra opção. Essa educação passa pelo emprego, pelo trabalho, pela renda, para você buscar uma cidade, né, com um perfil, né, de uma cidade turística, uma cidade para os serviços também, e ao mesmo tempo nós somos o Oriente Médio do Brasil e não temos a qualidade que deveríamos ter, porque a gente é o Oriente Médio do Brasil. A gente produz mais de 90% do petróleo e gás do Brasil. Então, esses royalties, né, e aí foram desviados e foram, né, dilapidados para transformar em diamantes e em barras de ouro para o ex-governador, para enriquecimento ilícito, e é o superfaturamento, é o desvio da merenda, é o desvio do EPI, é o superfaturamento do respirador. Então, a gente tem que pensar na transformação que tem que vir de baixo. Isso tem que ser um processo coletivo, amplo, né, que tem que ser discutido. Essa inclusão também passa, né, por uma escola digital. A gente tem o analfabetismo digital, né, ele é o aprofundamento, e aí a pandemia demonstrou claramente isso, ele é o aprofundamento da exclusão. Porque, além do analfabetismo, você tem o analfabetismo digital, você tem a exclusão digital. Então, se você não propõe e não investe em educação, propondo que você tenha uma escola digital, que o sinal da escola seja aberto. Nas escolas que eu trabalhei da prefeitura, as direções, né, as pessoas em geral não queriam, aluno não pode ter acesso porque ele vai ficar lá no WhatsApp, no Facebook e tal, mas isso agora a gente está vendo que isso não tem como, agora a pandemia demonstrou, porque você não tem como trabalhar com estudante se você não tiver o uso da mídia, dos aparelhos, da tecnologia digital. Então você está excluindo ele também, e ele vai vendo aquele processo educacional ali tradicional, né, algo que está fora da realidade que ele vive. Então, é a inclusão digital, com aparelhos. Eles gastaram quantos de hospitais de campanha? Quantos tablets, smartphones e chips poderiam ter sido comprados para esses estudantes, para doar? E a internet na escola aberta, nas comunidades, para as pessoas do bairro, daquela localidade ali, terem acesso à internet gratuita. A prefeitura comprando
né, internet para disponibilizar para a cidade, para inclusão. Não, você fica querendo tolher esse desenvolvimento que é tecnológico, que é transformador, que é inclusivo. A gente tem que fazer isso, não tem como você abrir mão de ter essa cidade. E a gente está no Rio de Janeiro, é a capital cultural do país. E você está com crianças pedindo esmola no meio da rua, assaltando, roubando, morrendo, sendo mortas, e periféricas e negras, né, e pobres, que hoje são a maioria nas universidades públicas. 60% das universidades públicas federais têm alunos de baixa renda, negros, quilombolas e indígenas. E isso é que incomoda, isso que incomodou. É isso que levou as pessoas a quererem, né, combater um governo que levou a ascensão social, a inclusão social, com escola técnica, com universidades públicas pelo Brasil inteiro. E a gente tem as condições de fazer isso. Para concluir? Para concluir, então, a gente tem essas condições porque a gente tem o Alcimar lá da Fiocruz, a gente tem a Unirio, a gente tem o FRJ, tem o ERJ, tem a FATEC, tem o CCERJ, né? E só para finalizar, agradecer a presença aí dos funcionários e servidores da Sete Rio e Plan Rio e Plan Autarquia, que estão com a demanda grande aí da Sete Rio de transformar em autarquia e transformar em estatutária. Um abraço grande para todos eles aí. Um abraço. Obrigado. Eu levantei essa bola sobre o papel dos vereadores, Daniel e Alcimar. A CTB tomou uma decisão política nacional, né, de trazer para o debate público, né, um papel dos vereadores pré-candidatos que são oriundos do movimento sindical, da luta do movimento social. E aqui no Rio de Janeiro, não sei das outras centrais, mas posso dizer que a CTB aqui resolveu botar seus 58 pré-candidatos de diversas entidades, a nós filiados, né, e não filiados, mas pré-candidatos são da base social parlamentar da CTB para dar evidência em debater os temas do Rio de Janeiro. Estou levantando essa questão porque a gente considera de fundamental importância, né, esse espaço de debate. Inclusive, eu queria aqui já convidá-los, né, deixa eu só achar aqui o convite, né, daqui, olha, exatamente no momento que nós estamos diante de desafios que, né, a pandemia nos colocou e que a internet nos impõe, como um espaço democrático de discussão sobre, né, os mais diversos assuntos da atualidade, a questão das eleições se reveste na total importância. E nós temos um desafio na comunicação para dar visibilidade a essas pré- e as futuras candidaturas. Eu quero já convidá-los para a próxima sala da CTB, no dia 6/8, né, em parceria com o Barão de Itararé, em que nós vamos discutir aí, ó, uma coisa bacana. Vou mandar para vocês o link, vai estar lá, tem o banner na página da CTB. A aula 1 será no dia 7, né, preparando a campanha, desenvolvendo a estratégia de comunicação, identificando os instrumentos, a forma de trabalho e a produção de conteúdo eleitoral. Olha, essa aula vai ser com Leandro Fortes. No dia 10, a aula será produzindo vídeos e lives, a candidatura em tempo real. A aula 3 vai ser no dia 11, será sobre o uso das redes sociais. A aula 4, no dia 12, campanha e mobilização usando o WhatsApp e Telegram. E no dia 13, o que pode e o que não pode. Acho que vai ser muito bacana ter nessas aulas, né? Vai nos dar muitas dicas de como se utilizar dessa ferramenta, né, nesse momento, para colocar as pré-campanhas na rua, né? Eu acho que é bacana isso, eu vou passar para vocês o link. Isso vem nesse esforço da CTB, né, de dar visibilidade aos pré-candidatos da sua base social, né, sobre os mais variados temas que a gente tem para tratar na campanha.
Mas eu queria te passar a bola para o Alcemar, né, trazendo o seguinte assunto. A Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz considera prematura a retomada das aulas presenciais na cidade do Rio de Janeiro, assim como também considera, né, a prematura volta das aulas, né, em diversas cidades. Já há muito tempo a Fundação Oswaldo Cruz vem se manifestando sobre isso, sobre os mais variados temas. Nós tivemos aqui a condição, a honra de trazer diversos sanitaristas aí da Fiocruz, infectologistas aqui para debater conosco, né? E ela entende que uma volta segura para os estudantes e comunidades escolares depende da garantia de testagem dos casos suspeitos da síndrome gripal, seguido de isolamento de 14 dias e rastreamento de pessoas no entorno. A estratégia, no entanto, não vem sendo colocada em prática nas cidades. Quero aqui fazer um registro, antes de passar para o Alcemar, que a CTB, na primeira manifestação da Fiocruz, reuniu aqui a sua direção plena, e depois de exaustiva discussão, encaminhou uma resolução a favor do lockdown na cidade do Rio de Janeiro, né, e principalmente, já naquele tempo, criar nas diversas cidades, né, da região metropolitana e do interior condições de bloqueios para que a doença da cidade não fosse se interiorizar, né, o que nós estamos vendo hoje, né, a doença indo para o interior e a possibilidade de importação de doenças para a cidade. Então, nós decidimos pelo lockdown, né, que era uma das recomendações, né. Eu queria aqui bater uma bola com vocês três sobre essa situação. É hora, Alcemar, de voltar às aulas? Como é que você vê isso? E o que seria aqui, no caso de nós, agentes, né, sociais, militantes do movimento social, como é que deve ser nosso papel nesse momento aí? Obrigado, Paulinho. A ciência, ela diz que não. Os pesquisadores, eles dizem que não. E o momento atual é de nós confiarmos nas pesquisas e na ciência. Então, a minha opinião, para ser objetivo e direto, é de que o momento não é o adequado para que as aulas voltem. É óbvio que, haja vista aí o último, o que foi veiculado pela imprensa, o vídeo do Sindicato das Escolas Particulares, bem produzido, mas que vai totalmente contrário ao que prega a ciência e ao que não só a Fiocruz, mas a própria Organização Mundial de Saúde, outras instituições de pesquisa têm sinalizado e têm orientado. Então, o momento agora é de justamente manter o isolamento e o distanciamento social. Mas por que isso está sendo dito? E algumas pessoas acabam não acompanhando e não identificando ou se vendo nessa situação. Então, porque se você leva para a escola, e aí também é bom considerar, e aí vamos falar de investimento de novo, até que ponto houve investimento, por exemplo, dos governantes para que as escolas estejam preparadas para receber as crianças. Estamos falando da escola pública. A privada é provável que tenha conseguido fazer esse tipo ter esse tipo de cuidado. É provável. Que também não dá toda a segurança por conta justamente de que a criança vai à escola, vai para a sala de aula e se infecta e leva o vírus para dentro de casa. Então, esses cuidados é que são alertados e sinalizados, principalmente esses, né, em relação ao que preconiza, ao que orienta a ciência. Então, trazendo para o setor público, o que nos garante, de fato,
nós podemos observar de que esse tipo de investimento, ele não aconteceu. Se a gente olhar para não sair um pouco, não tão de perto assim, os espaços públicos das escolas dentro dos territórios, não há nenhum cuidado, não há nenhuma orientação sobre separar as mesas, não há sequer espaço para isso. Então, é espaço físico que eu quero dizer, para que haja o afastamento das mesas, enfim. Então, voltar às aulas é um risco muito maior, muito grande para a população, inclusive especial para a população mais idosa e mais vulnerável. Então, essa é a opinião que eu deixo aqui para os companheiros e para aqueles que estão aí participando com a gente dessa live. Eu passo a bola assim, imediatamente para o professor Antônio Cláudio. Oi, Paulo. Boa noite a todos. Quem estiver chegando agora para nos acompanhar. Eu sou professor da rede municipal e professor do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que pertence à FATEC e à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Teve uma assembleia hoje pela manhã da rede municipal, pelo Sindicato de Representação, que é o CEP, Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, que aprovou a greve pela vida. Então, por ampla maioria, né, foi aprovada a greve pela vida. Eu estava até olhando aqui no site, no sítio, né, do sindicato. Teve alguns problemas para a inscrição dos profissionais, uma base profissional de educação de mais de 50 mil, né, na rede municipal. No sábado, teremos uma assembleia da rede estadual, também pelo CEP, começa pela manhã e vai se estender, provavelmente para a tarde, e à tarde, às 2h, uma assembleia do Simpro Rio, Sindicato de Professoras e Professoras da rede privada, rede particular do Rio de Janeiro, né? E aí a gente teve essa situação a proposta pelo prefeito Crivella, né, inconsequente, irresponsável, diria até, por que não, assassina, né? Porque se você permite que as aulas retornem, você permite também que um professor, uma professora, um profissional de educação, uma criança ou seus familiares de todos possam ser contaminados. E quantas crianças deverão morrer para que eles saiam do retorno às aulas? Nenhuma criança ou professora ou profissional de educação pode ter sua vida ceifada por conta dessa política. Por interesses, inclusive, né, que vem lá de cima, vem do governo federal, ao tratar essa doença gravíssima, né, que está cometendo o mundo inteiro, né, que está colocando uma população inteira em isolamento, em distanciamento, com políticas para contê-la. E o Bolsonaro, junto com o Trump, são os países onde mais estão morrendo cidadãos e cidadãs e onde tem maior número de contaminados. Isso não é à toa, isso não é aleatório. Foi a forma como foi tratada essa política. E o governo Crivella, né, se aproximando do governo do presidente Bolsonaro, faz a vez também de querer, né, apesar de dizer que ele é pela ciência, né, o Crivella, tem um tal do comitê científico, comitê técnico e tal, ele também é criacionista, né, e vai propor o retorno nas aulas nas escolas particulares, e já está vacinando as merendeiras, está testando, buscando já a solução da vacina, testando as merendeiras para o retorno e também já organizando as direções para o retorno. Isso é criminoso, é de uma responsabilidade tamanha. O seu prefeito Crivella e a senhora Thalma, secretária municipal de educação, seu Pedro Fernandes, vocês vão colocar lá no currículo de vocês que permitiram que pessoas morressem por conta dessa doença? Né? Inclusive o Simpro, né, e todos nós que defendemos a ciência, né, por isso somos educadores, defendemos a pesquisa, o ensino, né, o conhecimento, né, não acreditamos que a Terra seja plana,
Nós defendemos a ciência e acreditamos no ensino da educação e na pesquisa, e as instituições, né, de ponta, somente aqui no Rio de Janeiro, o FRJ, Unirio, UF, o UERJ e a Fiocruz, inclusive a Fiocruz fez um relatório, né, em que aponta que esse retorno ele não pode ocorrer, né, só lá mais para frente, quando esses casos estivessem já tendendo a zerar, né, e com todos os protocolos e condições para esse retorno. Inclusive, apresentei essa proposta na Assembleia da Rede, do SIMP, da rede privada, que houvesse esse protocolo de retorno. Isso antes, depois foi aprovado na Assembleia da Rede Particular. A greve pela vida, assim como foi aprovada na rede municipal, com certeza será aprovada no sábado na rede estadual, a greve pela vida, porque não há outro caminho, né? As aulas, né? O calendário a gente pode repor. Quando tivemos greves lá, né, em 2016, 2017, porque o governo Cabral, que hoje está preso, né, pagou, né, fez por onde merecer, né, deixou a gente sem salário vários meses, com atrasos de salários. E as greves a gente repôs, uma adequação do calendário. Então, o calendário e as aulas a gente pode repor. E vidas, quantas vidas serão repostas? Nenhuma. Seu Crivella, professora Talma, a senhora está aí secretária, não esqueça que a senhora foi professora, seu Pedro Fernandes, vocês vão cair nessa condição de apoiar essa política assassina, genocida, né, desse sociopata Bolsonaro, para abrir escolas? Porque os países que abriram, muitas crianças se contaminaram. Aquele pesquisador de São Paulo apresentou que já tinham morrido 300 crianças do Brasil, e tem um senso comum dizendo que não pega. É o discurso que está no Cinep, que é o Sindicato de Donos de Escola Particular, que fez um vídeo dizendo que não, né, a ciência é que vai resolver, a vacina, aliás, que a ciência e os estudos só atrapalham, vamos retornar. O que é isso, gente? Esse discurso aí é que está levando a ter 95 mil mortes no país, 2 milhões e meio de contaminados. Nós não vamos aceitar, é uma greve pela vida de todos. Todas as vidas importam. É a vida de você, profissional de educação, colega, companheiro de trabalho, a você, apoio, merendeira, as direções, a você, aluno, estudante, profissional, e a todos os familiares. Vocês não podem apoiar esse retorno, né? Está sendo colocado que as crianças não contaminam, que não pegam. Claro que pegam, claro que, inclusive, muitas morreram. O profissional lá falou que milhares poderiam morrer caso houvesse o retorno, e já 300 faleceram, e transmite para os mais velhos. Podem levar a centenas, a milhares de pessoas a morrerem no Rio de Janeiro. Isso é algo inadmissível. Nós não vamos aceitar, né? Então, apoiamos, e também assino embaixo que não podemos voltar nesse momento, né? Enquanto não houver não digo uma vacina, né? Mas eu digo que esses casos, né, a tal da curva lá, né, do platô, tal, que eles possam estar tendendo a zero lá, talvez, provavelmente, no ano que vem. E se a gente tiver que perder esse ano, a gente repõe outro ano que vem, adequa o calendário, fazer o que tiver que ser feito para poder a gente ter a garantia de ter as nossas vidas aí garantidas, né? Para nós e para as gerações futuras, os nossos jovens. Acho que estou no tempo aí, Paulo. Muito bem, Antônio. Eu vou passar aqui para o Daniel, e para ser, né, democrático aqui com o tempo, eu tenho que dar o mesmo tempo para o Daniel, depois um trecho para o meu amigo Alcimar. Daniel, a bola está quicando aí, está na tua área. Vamos lá, gente. Vou tentar ser breve aí também, já agradecendo a todo mundo que ficou um pouquinho com a gente, né, que assistiu essa live, agradecendo a CTB, ao Paulinho, ao Zero, e também aí aos nossos amigos Antônio e Alcimar. Eu quero dizer, então, duas coisas assim, para compartilhar com vocês. Primeiro, que um dos sentimentos que a gente que trabalha com educação mais tem vivenciado, além da tristeza e da necessária, assim, né, reafirmação dos motivos da gente seguir adiante, com a cabeça boa, firmes, né, para ajudar as pessoas a seguir em frente, mas um dos sentimentos mais fortes é a saudade da escola, a saudade da sala de aula, a saudade dos meus alunos, das minhas alunas, dos meus colegas de trabalho, dos professores, né, dos colegas, né, que trabalham no apoio, e enfim, a saudade do ambiente escolar, a saudade do nosso trabalho, da nossa prática pedagógica, é uma saudade enorme. E por quê? Porque a gente gosta de quem está lá, das pessoas, né?
das pessoas com quem a gente convive, com quem a gente se relaciona, e entende a importância que o nosso trabalho tem na nossa vida e na vida delas, né, dessas pessoas. E é por isso, porque a gente defende a vida, é que a gente se mantém muito crítico aos interesses que muitas vezes pressionam pela volta às aulas e por uma retomada que não encontra, infelizmente, para a tristeza da nossa saudade, não encontra segurança para avançar. Então, isso que a Fiocruz traz, né, que outras entidades estão trazendo, a testagem, essa é uma política pública que deveria ser central, infelizmente não é levada a cabo, né? Em vários países tem sido possível testar e dar todo esse tratamento como desdobramento, isolamento, mapeamento, né, das relações, a quarentena, enfim, o distanciamento e outras questões. Mas a testagem seria uma questão muito importante, além de todo o investimento que não pode mais esperar, independente da retomada, dessa democratização da internet e de todas essas políticas, né, que estruturalmente podem ajudar a diminuir a desigualdade, a distância e reforçar a educação, reforçar o trabalho de quem está lutando pela educação pública e as redes, né, a rede pública, a rede privada também. Mas eu acho que, infelizmente, apesar de ter muita saudade, muita vontade de voltar a trabalhar, a responsabilidade com a vida é o que move essas entidades a se colocarem críticas nesse momento. Eu saúdo essa iniciativa aí dos trabalhadores da rede municipal e da rede privada aí no Rio de Janeiro. Infelizmente, aqui em Petrópolis, o núcleo sindical aqui do CEP tem uma prática pouco democrática e pouco transparente, é muito atrelada ao prefeito e não chama a categoria a refletir, a se politizar e a defender de forma mais consciente os seus direitos, a nossa ação. A gente tem duas companheiras que são CTBistas, inclusive, que são professoras, uma delas é pré-candidata a prefeita aqui em Petrópolis, a professora Lívia Miranda, a única mulher entre os 14 pré-candidatos e representa a educação da nossa cidade aqui nessa luta, né, por uma cidade mais justa. E a outra é a Vivi, uma companheira também, muito inteligente, combativa, ambas, e elas participaram de uma comissão aqui na cidade, em que envolvia representações do Conselho Municipal de Educação, da Secretaria. Infelizmente não incorporou estudantes, apesar da juventude dos estudantes aqui serem muito mobilizados e estarem reivindicando participar desse debate, que é sobre essa retomada, né? E temos contribuído dessa forma, de pressionar pela importância da testagem como um procedimento padrão para garantir a segurança das atividades, a segurança das crianças, dos seus familiares, especialmente dos idosos, já que é quase que uma regra, né? Cada criança na escola corresponde a idosos e a pessoas que podem ter comorbidade ou não, já que o vírus, nesse sentido, ele pode afetar a todo mundo e tem um impacto maior, claro, entre quem é mais pobre, quem tem mais difícil acesso à saúde e a outras estruturas, né, que defendem a nossa vida. Então, a gente concorda com essa linha que muitas entidades têm se esforçando e se soma a essa alerta, né, sobre essa retomada precoce, aos esforços para criar as condições para que a gente volte a trabalhar, mas com segurança, né, e que nesse meio tempo a gente consiga atravessar essa tempestade, mantendo algum nível de contato com a comunidade escolar, com nossos alunos, as suas famílias, nossos colegas, não para de forma forçada rebaixar a qualidade da nossa atividade e disfarçar essa desigualdade, esse sofrimento, essa dificuldade que todo mundo está vivendo, mas para tentar reduzir esse dano, reduzir os impactos, sinalizar de que nós estamos ao lado dos nossos alunos e das suas famílias, dos nossos colegas de trabalho, porque na educação está sendo muito sentido e as pessoas precisam saber que elas não estão sozinhas, de que a escola pública tem esse papel de também dar solidariedade, dar acolhimento e dar uma perspectiva de que a gente vai retomar a educação, como alguns aqui falaram, usando os dias letivos, a gente recupera. As vidas não. Mas os anos letivos, os dias letivos, nós vamos recuperar, né? Com muito trabalho, como nunca faltou para os profissionais da educação, que é uma categoria que trabalha muito, né? E para a nossa estudantada, que não pode evadir, que não pode desistir, que precisa se manter de alguma forma estimulada, porque a educação é esse motor de transformação, né? Que vai gerar esse desenvolvimento inclusivo,
essas cidades mais democráticas, um mundo melhor, um país melhor, uma cidade melhor para todas e todos nós. Então é isso aí, gente. Contem conosco aqui também. Então, Daniel, assim, camarada, eu quero te passar para as considerações finais, mas eu queria registrar aqui um depoimento de um companheiro que está nos acompanhando aí, que ele tem sido, assim, esse depoimento marca bem o que tem sido as nossas atitudes e a forma como a gente tem conduzido, né, os nossos debates aqui na internet, né, de uma forma muito bacana. O que ele diz aqui? Debate lúcido, sem partidarismo e de qualidade, pensando no bem-estar para os menos favorecidos. Vamos que vamos. Assim, eu achei legal isso, que a CTB tem feito, né? Como é que a gente tem trazido para aqui, né? Diversas correntes de pensamento que coabitam dentro da nossa central, né? Essa harmonia que a gente conseguiu ter aqui, entendeu? Eu acho, não sei, eu já fui dirigente de uma outra central, né? Convém aqui fazer as tristas, né? Mas a gente conseguiu um feito que é muito bacana, né? A gente tem aqui diversas correntes de pensamento, que vai do PCdoB ao PSOL, passa pelo PT, pelo PDT, né, pelo PSB, e a gente vive numa boa, né? E é isso que tem feito com que a CTB se torne realmente uma central que mais cresce no Brasil. Eu queria passar aqui para as considerações finais, passar 3 minutos de consideração final, nós já estamos bem avançado na hora, mas eu quero aqui registrar, né, a importância desse encontro, né, um debate de alto nível, né, bastante assim, conciso, né, bastante forte, né, as mensagens que foram feitas por vocês aqui, estamos de parabéns. Então, eu vou passar para o Daniel, né, aqui para as considerações finais, já agradecendo aí, Daniel. Mas, gente, só deixar um grande abraço para vocês, né, muita força para a CTB, que nos orgulha, né? Eu acho que a prática é o critério da verdade e a CTB tem sido uma central sindical mobilizada, ativa, né? Nos apoia também em muitas questões aqui da luta da educação em Petrópolis. E então deixar um abraço para todo mundo, essa mensagem de esperança, de coragem, né? A gente vive um momento muito difícil das nossas vidas, da vida de todas e todos, e eu acho que quem tem essa consciência da dificuldade desse momento e a condição, a possibilidade de ter teto, comida, família, saúde, né, precisa de alguma forma contribuir para gerar esperança, para mobilizar, né, a força das pessoas, né, a fé das pessoas, o trabalho das pessoas, a consciência política das pessoas, né, para um mundo melhor. Então é um momento de defender a educação e de defender até aquilo que a gente em algum momento julgou que não precisasse ser defendido, né? A escola, defender o conhecimento, defender uma perspectiva de verdade, não de verdade absoluta, né, mas de que essas fake news, essa negação da ciência, essa negação da verdade, não pode nos tirar esse direito de busca pela verdade, né, no sentido de um conhecimento crítico, de uma escola democrática, né, que atenda ao povo, uma escola pública com qualidade. Então, em defesa disso que a gente luta, né, essa é uma luta muito ampla, que une, Paulinho, muitas correntes, muitos pensamentos, muitas pessoas. A educação é a grande bandeira que pode ajudar, né, a levar o Brasil e cada uma das nossas cidades a ser um lugar mais justo para as pessoas, mais humano, mais desenvolvido, mais inclusivo. Então, esse é o nosso compromisso. Mais uma vez, obrigado. É um prazer ouvir o Antônio e o Alcimar, né, um aprendizado também, uma troca. E isso aí, gente. Estamos juntos. Muita força para todos e muita saúde, né, para todas as famílias de todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite mais uma vez ao Paulinho e ao Zero. Então, Antônio, suas considerações finais, meu amigo. Agradecer, Paulo, pelo convite, parabenizar a CTB pela organização aí dos encontros, das chamadas lives, né, ao vivo, né, e parabenizar também os companheiros aqui presentes, né, os que estão em casa, os companheiros e nossos ouvintes e internautas, ao Cimar também, ao Daniel. Posso ter um espaçozinho para fazer uma divulgaçãozinha aqui, não? Aqui a gente não cobra ingresso.
Depois, se quiser conversar, conhecer e tal, buscar lá na minha página, Professor Antônio Cláudio, no Facebook, no Instagram, Prof. Antônio Cláudio, no Twitter, Prof. Tony Cláudio, e no YouTube, canal Professor Antônio Cláudio. E convidar também para quarta-feira que vem, dia 5 de agosto, às 19 horas, eu vou fazer uma conversa, um bate-papo com o Brizola Neto sobre a educação pública e o modelo, o projeto do CIEPS para a educação pública no Rio de Janeiro, e quero convidá-los aqui para estarem lá dia 5 de agosto, quarta-feira que vem, às 19 horas, para a gente conversar com o Brizola Neto e saber também dele e das... Obrigado aí, Paulo, pelo espaço, pela oportunidade. Um grande abraço a todos e todas aí. Valeu. E o nosso Amaral Simar tem a honra de fechar aqui, né, no debate hoje. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado aí, Daniel, Antônio, pela companhia e por esse momento assim, de conversa, de troca de experiências e muito mais. Eu recebi muito mais do que talvez tenha trocado, mas eu agradeço muito esse momento. Para mim, esse meu momento está sendo uma experiência extremamente gratificante. Tenho me sentido assim, muito, num momento muito crescente da minha vida pessoal e da minha vida, da minha atuação, da minha participação junto à coletividade, a companheiros e companheiras que têm me apoiado nesse momento, têm estado não só dando apoio à distância, mas apesar da pandemia, mas têm estado muito junto, muito próximas e próximos de mim em relação a esse momento que a gente está vivendo de pré-candidatura, enfim. Saudar aqueles que aceitaram o convite, que estão aí participando, assistindo a gente aqui, na verdade, não assistindo, mas participando desse debate, desse momento tão importante para todos nós. Paulinho, estava lembrando a foto que eu te mandei da gente lá na UERJ. Quem diria que foi em 2018, se não me engano, em 2 anos e um pouquinho depois, a gente estaria aqui batendo esse papo. Eu, pessoalmente, particularmente, eu não fazia ideia que naquele momento, naquela foto, a gente estaria hoje. Um ato que a gente fez, não um ato, mas vários atos em defesa da UERJ, e olha que coisa maravilhosa, mesmo eu não sendo um professor ou educador de carteirinha, mas sou da área da gestão, conforme você me apresentou, mas me sinto muito gratificante por estar aqui aprendendo, aí, como eu já falei, e ouvindo essas experiências, tanto do Daniel quanto do Antônio. Então, eu queria encerrar com uma história que eu acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu conto, e aí ela serve para a educação, serve para o lazer, serve para todas as áreas que a gente está se colocando diante da população para buscar melhorias, não no campo executivo, mas no campo da cobrança, no campo dos projetos. No início da pandemia, quando a gente estava envolvido diretamente com apoio à comunidade, carregando alguns materiais para levar até as casas, eu lembro de um fato que foi muito marcante, em que a Paloma, que é uma pessoa muito envolvida, muito atuante no território de Manguinhos, estávamos lá e uma família foi buscar uma cesta básica lá com ela. Era a mãe, um menino e 3 meninas. Foram buscar e foram embora. 10 minutos depois, voltou a menina, a maiorzinha, e o irmãozinho. E aí a Paloma chega para mim e pergunta: Alcimar, o que essas crianças estão vindo para cá de novo? Eu falo: não sei, vai ver, elas resolveram dar um passeio, de brincadeira, né?
E aí a Paloma, não é possível. Aí as crianças já estavam a uns 5 metros, e a Paloma, o que vocês vieram fazer aqui? O que foi? O que vocês querem? Aí a criança, a menina, fala, tia, a minha mãe perguntou se a senhora não tem farinha de trigo. E o menino perguntou, e também minha mãe queria saber se a senhora não tem Nescau. Ou seja, é emocionante essa história, porque ela é real. Porque, para mim, eu fazendo um paralelo, eu identifiquei de que a população ela não quer só o básico, fazendo um comparativo à cesta básica. Ela quer fazer um bolo, ela quer um chocolate, ela quer um Nescau. Ou seja, a população, e nem isso, o poder público dá para a população. Nem isso o poder público atende à população. Nem o básico. Então, que foi uma lição muito importante para mim, para pensar nisso, né? De que minimamente o básico. E se puder dar o básico, vamos dar o básico, mas vamos ir além disso, né? O básico, o saneamento, que já é básico, né? Saneamento básico, isso sequer tem nos territórios. Não estou falando especificamente de Manguinhos, estou falando em todos os lugares, da população mais carente, mais necessitada. Inclusão social não tem. Nós temos em Manguinhos 2 projetos de inclusão. Um é o Balé Manguinhos, que reúne 280 meninas e que sobreviveu com as próprias pernas sem uma ação do poder público. Muito pelo contrário, o poder público tirou do espaço público o projeto Balé Manguinhos. Tirou por questões políticas. Então, e temos o outro projeto, que é o Projeto Marias, que é um projeto com crianças especiais, que dá apoio, na verdade, às mães dessas crianças. Então, e que também não tem o poder público agindo. Tem, sim, pessoas que contribuem, que colaboram, mas que vivem toda essa necessidade. Então, esse é o básico. E podendo dar, além do básico, a nossa luta, independente de qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer situação que a gente esteja ocupando, qualquer cargo que seja, a gente tem que estar junto e se preocupar com isso. Muito obrigado, um abraço para todos vocês. Então, a gente está encerrando aqui essa 14ª live e eu fico muito feliz de saber que na nossa base social temos 3 pré-candidatos, né, muito preparados, né, que vão poder, né, se doar muito para nossas cidades. Parabéns mesmo, Alcimar, parabéns, Antônio, parabéns, Daniel. Obrigado. A CTB fica muito honrada de ter essa sala de debate todas as quinta-feiras. Eu já quero fazer o convite, né, para quem está nos assistindo, para que fique atento, né, na quinta-feira que vem, nós teremos novos convidados, um outro tema, um tema também sobre a cidade. Nós vamos debater muito, né, as cidades durante todo esse processo aí eleitoral, antes e após, né, o prazo legal. Vamos trazer todos os nossos pré-candidatos e depois candidatos, né, às eleições. Como falei, nós temos 58 camaradas aqui, entre homens e mulheres, que se dispuseram a dar um salto, né, sair da frente sindical e disputar os espaços, né, de poder, né, da política, e materializar, né, dentro das casas legislativas as aspirações que muitas vezes a gente não encontra espaço para dar vazão a elas, né? Nas casas legislativas, muitas dessas aspirações podem se materializar em leis, né? Então, a gente fica muito lisonjeado de tê-los conosco, de ter compartilhado com vocês esse debate sobre o papel da educação, desenvolvimento de cidades democráticas. E aí, muito obrigado mesmo, em nome da nossa direção aqui. Um abraço a vocês e até quinta-feira. CTB, a luta é para valer.
Grande abraço aí, gente. Um abraço, gente. Obrigado. Saúde.